Hoje nós vamos conversar com o professor Valdo Vieira, que é médico, odontólogo, há 3 décadas pesquisador das ciências conscienciologia e projeciologia. Ele é fundador e presidente do Instituto Internacional de Projeciologia. Professor Valdo, o que é que vem a ser exatamente as ciências conscienciologia e projeciologia? A conscienciologia, nós fizemos o lançamento, que é uma proposta de ciência no Brasil, para estudar a personalidade de maneira integrada, observando não só o aspecto humano de cada pessoa, de cada indivíduo, como também os seus veículos de manifestação de consciência e também as dimensões conscienciais aonde essa consciência se manifesta. Agora, a projeciologia, que foi o trabalho inicial, foi a primeira ciência que nós fizemos a proposta no Brasil. É uma parte prática para se verificar as experiências fora do corpo, com todas as relações, derivações, efeitos e consequências dessa experiência, ou dessa vivência em outra dimensão, através de outro veículo consciencial. E qualquer pessoa pode ter acesso a essas ciências, professor? Qualquer pessoa tem acesso a essas ciências. Elas foram criadas de tal modo que apenas afastam e procuram eliminar, em definitivo, todas as conotações e interferências místicas, de crendices e folclóricas em torno desses fenômenos que transcendem os 5 sentidos do corpo humano, mas que foram, vamos dizer, totalmente envolvidos através dos processos sócios, culturais, através de milênios, séculos, civilizações diferentes, que criaram arquétipos e símbolos, na verdade, espúrios, inconsequentes e, até um certo ponto, irracionais a respeito de todos esses fenômenos. Então, por exemplo, uma criança, um jovem, um adolescente, um homem, uma mulher, seja qual for o seu background cultural, quer dizer, a sua escolaridade formal, ele vai entender essas premissas básicas, as teorias e também as hipóteses e as pesquisas e investigações em desenvolvimento no Instituto Internacional de Projeciologia a respeito não só da consciência tomada e, vamos dizer, abordada de uma maneira integral, como também os 54 fenômenos que envolvem a projeciologia como ciência. Professor, como podem estas ciências ajudar no processo evolutivo da consciência humana hoje? Quando uma pessoa sai do seu corpo, e isso acontece todas as noites, pelo menos, com toda a população que existe na Terra, ela sai do seu corpo e a maioria absoluta perde a sua noção, a sua lucidez. Ela não tem rememoração, ela não se lembra da sua vivência em outra dimensão. Mas algumas pessoas, então, através de técnicas e através de, vamos dizer, motivação dedicada a, vamos dizer, processos, manobras e métodos que já deram certo com milhares de outras pessoas, essa pessoa vai para outra dimensão e vai ver que ela tem um outro veículo de manifestação por onde ela se manifesta. Tem outras dimensões também aonde ela se manifesta, mantendo o seu estado de alerta, a sua lucidez total, a sua consciência totalmente acesa, desperta. Com isso, ela vai perder o medo de morrer, que é a tanatofobia, ou medo da morte, que é o pai e a mãe de todos os medos. A partir daí, esta pessoa que teve essa experiência vai reciclar a sua vida, ela renova a sua existência. Por quê? Ela não tendo mais medo, ela se torna com um nível maior de autodomínio consciencial. Ela se torna uma pessoa segura, mais equilibrada, mais serena. E outra coisa, ela vai procurar e pesquisar na sua existência as prioridades básicas da sua vida. O que é melhor para si mesma e para as pessoas a quem ela ama. Isso, então, há uma renovação integral,
vamos dizer, visceral, que anatomiza a vida da pessoa de uma maneira totalmente diferente daquilo que ela viveu até ali. Esse é o motivo, por exemplo, que as pessoas que hoje trabalham conosco em vários locais, épocas diferentes, com línguas, idiomas diferentes, elas têm uma renovação básica da sua existência que se apresenta pela sua própria presença. É uma presença, então, marcante, é uma presença que exterioriza confiança e credibilidade para quem escuta e para quem convive com essa pessoa. Ela é mais equilibrada de fato. Ela é mais tranquila dentro de si. Ela tem uma pacificação íntima que a maioria de nós todos estamos procurando a vida toda. O que vem a ser na prática o fenômeno da projeção consciente, como diferenciá-lo do sonho comum, por exemplo, professor? Existe um livro nosso que é o Projeciologia, um livro azul, que nós mostramos todos esses fenômenos e tem capítulos especiais para fazer o confronto entre esses estados alterados da consciência. A projeção consciente é um estado alterado da consciência, do mesmo modo que é, por exemplo, o sono, o sonho, o pesadelo e todas essas alterações temporárias, efêmeras, fugazes que nós passamos na vida comum. Mas veja bem, o sonho e o próprio pesadelo, uma vivência pesadelar, pode parecer, mas não é. Quais são essas diferenças, então, que nós podemos caracterizar? Quando você está projetado, não há incongruências, não há interferências da sua fabulação e dos seus processos imaginativos e nem também da influência fisiológica do seu corpo humano. Seus processos, por exemplo, hepáticos, gastrointestinais, neurológicos ou processos mesmo psicológicos da sua cabeça que estão influindo no sentido de criar um mundo à parte, uma realidade que é além da virtual para você, porque é um mundo íntimo criado dentro de você mesmo. Imaginativo, totalmente onírico, ou seja, pesadelar, apenas de sonho. Agora, com a projeção, não. Você sai do seu corpo, por exemplo, na sua cidade, visita num outro país aquela pessoa na mesma hora, vê qual a roupa que ela está vestindo, o cachorro aonde está, a televisão aonde está situada, e você é capaz de telefonar para lá ou ter um contato imediato através até de um computador, uma linha dessas de fax modem, e você vai, na hora, identificar e localizar a realidade daquela experiência. Você então vai provar para você mesmo que realmente naquele momento você estava lá. A sua lucidez, a sua consciência, o seu ego se manifestou naquele ambiente. Com isso você prova e é retirado e afastado toda a conotação onírica e pesadelar. Agora, um dos capítulos desse livro Projeciologia, existem exatamente 33 confrontos básicos que diferenciam de maneira lógica e racional, de maneira definitiva, o estado alterado do sonho do estado alterado da projeção consciente propriamente dita. Parece que as bioenergias estão envolvidas no controle da projeção consciente. Que importância têm elas, de fato, nesse fenômeno e no processo da evolução? Todos podem chegar a controlar suas próprias bioenergias? A bioenergia é a base da vida. A vida humana, na verdade, é uma vida bioenergética. Saindo do corpo, a pessoa vai observar, quer dizer, a consciência por ela mesma, vivendo ela mesma aquela experimentação, ela vai ver o seguinte: que além desse corpo humano existe um corpo energético ou uma ligação bioenergética entre esse veículo material, humano, celular que nós temos, que nós chamamos de soma, e um outro veículo que a gente chama de psicossoma, que é um corpo emocional. Então, por ali, a pessoa vai ver que tudo na vida é uma manifestação, antes de mais nada, energética. A pessoa que está aqui nos vendo e ouvindo, ela vai dizer o seguinte, vai observar um fato. Tudo que você pensa, tudo que você sente, toda energia que você usa é feita simultaneamente.
Ninguém pensa isolado, nem sente isoladamente, nem mexe com energia apenas. Toda vez que você pensa e que você tem um sentimento e você movimenta a energia. Nós chamamos isso de pensenizar ou pensenar. É o pensene. É um conjunto, então, das nossas manifestações, é a base disso, é a unidade de medida do nosso comportamento, dos nossos gestos, das nossas atitudes, da nossa conduta. Agora veja, tudo isso está assentado em cima desta energia que nós chamamos consciencial. No universo todo, em qualquer dimensão, existe uma energia que a gente chama imanente. Ela é onipresente, ela está em toda parte, ela se manifesta em qualquer lugar, a qualquer hora. Quando a consciência começa a movimentar sua ideia, sua emoção, ela atinge a energia. Essa energia, então, configura coisas, fatos, gestos, condutas, objetos, ações humanas. Então, nós precisamos de dominar, pelo menos entender bastante essa energia para nós termos uma vida com maior equilíbrio. Então, veja, o fenômeno da projeção consciente, se a pessoa começa a dominar aquilo que nós chamamos de estado vibracional, ela começa a ter uma autodefesa com as suas energias. Isso permite que ela mude de dimensão, ou seja, desconhecida do seu corpo, saia desse veículo de manifestação com lucidez, segundo a sua vontade e a sua intencionalidade. E com isso, ela vai comprovar para si a influência e, vamos dizer assim, a manifestação da intensidade, do direcionamento, do ritmo, da qualidade das suas energias feitas, ou melhor, movimentadas intencionalmente por ela mesma. A partir desse ponto, a pessoa vai querer dominar cada vez mais as suas energias e as suas manifestações de uma maneira técnica, de uma maneira lógica, e é assim que ela obtém aquilo que nós falamos anteriormente, o autodomínio consciencial. É por aí que ela alcança esse equilíbrio. Ela deixa de ser insegura, ela deixa de ser vulnerável, ela já não é mais tão susceptível, impressionável, sugestionável, hipnotizável. Ela é uma pessoa, então, mais centrada na sua realidade, em si mesma. Ela é uma pessoa, então, que se torna um arrimo para as outras que ainda estão dentro desse nível ou desse patamar de insegurança. O senhor tem falado em série X e em VEX nos seus cursos, nas suas palestras. Poderia aprofundar e explicar melhor essas ideias, professor? Série X, nós chamamos, é um termo que apenas para mostrar uma palavra composta por serialidade de existência, ou serialidade existencial. Então, isso é o mesmo que a gente fala sobre vidas sucessivas. Então, é importante verificar isso, vidas sucessivas. Do ponto de vista popular, existem muitos termos que já são sediços e ultrapassados. Um deles é justamente reencarnação, que é uma teoria que é muito discutida hoje, que mais da metade da população mundial admite. A série X equivale ao processo da reencarnação, só que tem que ser abordada de um ponto de vista do ciclo multiexistencial que a pessoa tem. Então, veja bem, você aí que está me ouvindo, de quanto em quanto tempo você muda de corpo humano? Quanto tempo você passa numa dimensão extrafísica entre esse corpo que você tem e a hora que você perder esse corpo para adquirir um outro? Então, esse é o ciclo multiexistencial. Nós estudamos isso com profundidade, com todas as suas consequências, os fatores intervenientes nas ocorrências dentro da série X. Agora, a INVEX. A INVEX é também a composição de duas palavras, a inversão existencial. A inversão existencial nada mais, nada menos é do que você colocar a sua vida já visando e objetivando a evolução desde a puberdade, desde a adolescência. Então, você não espera, por exemplo, a aposentadoria, ou a sua independência econômica, financeira, o seu processo de assentamento da sua família para fazer isso. Você começa logo,
imediatamente imprimindo o domínio das suas energias, saindo do seu corpo com lucidez, indo verificar por você sem ninguém influir ou sugestionar as suas emoções ou as suas ideias, e você então vai em comunidades extrafísicas verificar tudo isso que nós estamos falando. No Instituto nós temos uma regra para isso que se aplica perfeitamente em todas essas fórmulas, teorias e hipóteses. Nós não devemos, na verdade, procurar imprimir um convencimento em alguém que nos escuta. O que eu estou falando para você não tem a mínima intenção de convencer ninguém com isso. Eu quero apenas informar. Nós estamos apenas exteriorizando essa informação que você pega, aproveita ou esqueça. Isso é que é o mais importante para nós. Não podemos perder mais tempo com aquela pessoa que vem fazer a lavagem cerebral, que vem fazer a repressão, que vem instalar o condicionamento na nossa cabeça, porque disso a nossa sociedade, que é patológica, ela está repleta dessas reações em todas as mídias, em todas as linhas de conhecimento e de comunicação. Então, dentro da INVEX, aquele jovem ou aquela jovem começa a estudar tudo isso por ela, sem nenhuma sugestão, mas apenas ela mesma fazendo o seu estudo. A autodidaxia ou autodidatismo, a pessoa estudar por ela mesma, é muito sério. Por quê? Todos esses conceitos nós estamos falando, igual INVEX, o processo, por exemplo, da pensenologia, o estudo do pensene, você não vai encontrar isso nas universidades em qualquer país desse que tem por aí. Então, você tem que estudar por você, verificar por você, ter a sua experiência pessoal, vivenciar todos esses princípios para chegar a uma conclusão. Eles são reais ou eles são fantasiosos? Então, o sério no processo do jovem é que ele vai imprimir um novo roteiro para a sua vida. Ele vai fazer, desde o início, com os seus primeiros passos na sua caminhada, na sua carreira profissional, um guia seguro para acertar melhor. Com isso, a sua consciência vai evoluir mais depressa. Ele vai dinamizar os seus recursos, os seus talentos, a sua genialidade. Nós achamos, por exemplo, que todas as pessoas são gênios. O problema é que as pessoas não assumem nem identificam o nível de genialidade que cada um de nós temos. Outra coisa séria, nós achamos que todas as pessoas têm vários tipos de inteligências, vários tipos de memória e vários egos. Por exemplo, você já deve ter visto aquele seu parente, por exemplo, que durante uma temporada trabalhou na sua vida, como, por exemplo, um funcionário público. Ele tinha, então, um ego dedicado àquela vamos dizer, subordinação do seu trabalho. De uma hora para outra, ele resolveu mudar a vida dele e se transforma, por exemplo, num médico e começa a fazer tudo de acordo com a vida dele. Não é funcionário de autarquia nenhum, tem a vida independente dele. O ego dele, então, se manifesta com uma liberdade de expressão e uma liberdade de experimentação que ele não tinha anteriormente, que ele era subordinado a uma autarquia, por exemplo. Então, por aí você veja a pessoa com dois egos se manifestando. O que você deve fazer na sua vida? Qual o ego que você quer realmente realizar agora? Qual aquele que você quer viver com ele de fato? Dentro do processo, por exemplo, da INVEX, o rapaz e a moça já escolhem a sua carreira profissional. Porque nós temos que escolher, nós não podemos ser parasitas nem dependentes dos outros do ponto de vista econômico e financeiro. Todas as pessoas têm que ter um processo de sobrevivência econômica e financeira por elas. Agora, além disso que nós falamos, você tem muitas inteligências, você tem várias memórias e você tem vários egos. Você tem vários veículos de manifestação que são corpos diferentes desses. E você tem várias vidas e várias dimensões para você se manifestar. Então, na verdade, quando alguém querer dizer ou afirmar que alguém é simples, isso é tolice, isso é infantilidade. Nenhuma consciência igual a todos nós aqui somos simples. Nós somos complexíssimos.
Somos micro-universos conscienciais em evolução. Temos que estudar todas essas facetas e nuances. Nós somos multifacetados. Então, temos que localizar, identificar a nossa verdadeira realidade e aquilo que nós queremos hoje. O que é a sua vontade? O que é a sua intencionalidade deseja? É esse o caminho prioritário de discernimento que nós temos que procurar. Boa vontade e boa intenção, os hospitais psiquiátricos estão assim. Você sai do seu corpo e vai ver também muitos parapsicóticos pós-mortem, que tiveram muito boa vontade, muito boa intenção. O que adiantou? Falta discernimento. Discernimento é a pessoa fazer a distinção entre aquilo que é correto, daquilo que está ultrapassado, aquilo que é sadio, daquilo que é doentio, que deve ser esquecido. Então, essa distinção é que dá a você a maturidade. Nós procuramos, por exemplo, através da conscienciologia, alcançar o nível da holomaturidade, uma maturidade integrada. Além da maturidade do seu corpo humano, além da sua maturidade psicológica, do seu processo cerebral, aquela maturidade integrada que traz a você a retrocognição, as lembranças de suas vidas anteriores, vidas prévias a essa, com quem você viveu, relações que você teve, experiências, profissões que você exerceu, corpos que você movimentou em outras civilizações, outras épocas e outras sociedades humanas. Isso é muito importante. Ninguém vai imprimir na sua cabeça essa realidade. Só você mesmo, através da sua experiência pessoal, é capaz de chegar a esses conceitos e, vamos dizer, a essas vivências. Onde está e o que faz a consciência entre dois períodos de existência humana? Ela, quase sempre, essa consciência, ou praticamente sempre, ela está no período que nós chamamos de intermissão. Intermissão é aquele interlúdio, o intermezzo, quer dizer, uma fase intermediária entre uma vida e outra. Essa intermissão se passa em dimensões conscienciais as mais diferentes. Algumas são tranquilas e outras são perturbadas. Quer dizer, aquelas dimensões com o ambiente, a atmosfera que existe ali. Nós chamamos que é o holopensene, o conjunto de pensamentos, de emoções, de sentimentos e de energias que foram acumuladas e que permanecem gravitando em torno daquela dimensão que a pessoa vive. Então, veja bem, nessa intermissão é que faz a vida humana, a intermissão, outra vida humana, outro período de intermissão, é que cria e mantém o ciclo multiexistencial de todos nós. Esse ciclo multiexistencial tem um critério de acordo com o nível evolutivo nosso. Então, por exemplo, dependendo do trabalho que a sua consciência vai fazer em favor dos outros, porque você só evolui quando você faz assistência interconsciencial. Você sai de você, ajuda as outras consciências e torna a voltar a você. Toda pessoa que é egocêntrica, infantil, ou egoísta, adulta, ela ainda tem muito do processo da subhumanidade. Ela ainda tem muitas manifestações que nós chamamos do subcérebro abdominal, que são as energias que estão dentro do nosso processo de abdômen. Problema do sexo, o nosso alimento, nossas reações instintivas que derivam daí. Então, essa pessoa ainda é dominada pelo seu corpo humano. Há muitas pessoas na Terra hoje que pensam que ela, a consciência, é o corpo humano. Que o seu corpo humano é ela. Isso é irracionalidade total. Nossa consciência está situada além da energia. Dentro dessa realidade do universo, existem duas realidades básicas. Primeiro, a consciência. Segundo, a energia que essa consciência manifesta ou mobiliza. Ela manobra com essa consciência, com essa energia o tempo todo. Então, a partir disso, nós vamos ver que o seu período intermissivo depende. Se você trabalha em função de outras consciências, a sua função aparece mais meritória do que a sua própria personalidade. Então você, com o tempo, se transforma numa mini peça dentro de um maxi mecanismo.
Há uma maxi-estrutura constituída de equipes assistenciais em dimensões as mais diversas e você começa a funcionar em alguma dessas dimensões, inclusive nessa dimensão intrafísica humana que nós estamos vivendo hoje, como uma peça pequenininha, mas consciente, lúcida do que faz, dentro daquela maxi-estrutura de assistência interconsciencial. Então, dependendo do nível que você auxilia os outros nessa assistência interpessoal e interconsciencial, você tem um período de intermissão maior ou menor. Pode ser equivalente à cronologia humana de 5 anos ou de 1 século. Tudo depende daquele trabalho, do objetivo que está em desenvolvimento dentro daquele nível evolutivo de cada um de nós. Nós temos que lembrar o seguinte, cada um de nós temos milhões de consciências que formam o nosso grupo evolutivo, que evoluem conosco. Nós não moramos, nem vivemos, nem desempenhamos, nem nos manifestamos isolados, jamais. Ninguém perde ninguém, ninguém vive isolado, é impossível. Por exemplo, solidão. O povo, a psicologia, por exemplo, afirma muito conceito sobre solidão. A solidão é um processo de ignorância plena da nossa realidade consciencial. Quem começa a ver as outras dimensões, quem movimenta a sua energia, quem usa mais os seus atributos conscienciais, por exemplo, a associação de ideias, o parapsiquismo, o processo da elaboração de pensamento mais rápido, o tacpsiquismo, essa pessoa jamais se sente isolada, porque ela vai ver as outras dimensões o tempo todo na sua vida intrafísica que ela está desenvolvendo hoje. Então, importa muito considerar o que você está fazendo, qual a ética que você usa dentro das suas manifestações, qual a conduta que você escolheu para viver. O seu ego, ele é muito egocêntrico e infantil ou ele já está dentro de um altruísmo daquilo que nós chamamos da maxi-fraternidade? O Instituto, então, ele caminha para verificar essas tarefas na vida humana. Você pode ter uma tarefa apenas de consolação para ajudar as pessoas, que é uma tarefa inicial, básica, primária, inevitável. Mas você também pode desempenhar a tarefa do esclarecimento, que ela é mais ampla, mais séria, mais difícil e que exige mais dedicação da sua parte. No Instituto, nós procuramos entender a tarefa do esclarecimento, exercê-la e vivenciá-la. Nossos pensamentos, sentimentos e energias também podem permitir a comunicação com consciências em outras dimensões, consciências extrafísicas? Sem dúvida alguma, os nossos atributos conscienciais, unidos à nossa vontade, intencionalidade e às nossas energias, permitem que você tenha comunicação o tempo todo com outras dimensões e com outras consciências. Nós achamos que com o passar do tempo, a telepatia vai ser um fenômeno mais do que normal entre as criaturas. Hoje isso já acontece, por exemplo, um casal que se ama profundamente ou que esteja apaixonado, há pequenas manifestações já telepáticas no dia a dia do casal. Isso é fato que qualquer um pode comprovar. Agora, veja, isso é apenas uma manifestação ainda muito primitiva, inicial, esboçante. É um primeiro passo ainda no desenvolvimento da nossa consciência para níveis maiores. O que é a nossa consciência? É o que nós procuramos estudar na conscienciologia. Só agora nós estamos começando a discernir e ver alguma luz no fim do túnel através de todos esses fenômenos e dessas dimensões e desses atributos que nós temos para sabermos o que nós de fato somos. O verdadeiro autoconhecimento, ele tem que começar pelo domínio da energia e também dos atributos conscienciais da nossa personalidade. Só assim a pessoa conhece a si mesma e só assim ela se torna mais madura perante si própria e se sentir mais pacificada dentro de si mesma, como nós falamos. Quais são os aspectos positivos e negativos resultantes da relação entre consciências intrafísicas e sociedades extrafísicas? Tudo que existe, na verdade, na Terra e na sociedade humana ou intrafísica
Significa apenas uma caricatura da realidade extrafísica que nós temos fora do nosso veículo de manifestação aqui, o corpo humano. Então, nós achamos hoje, através da projeciologia, e é um conceito básico entre os projetores, que dentro da população humana atual, por exemplo, de 5 bilhões, 650 milhões de pessoas, cada um de nós tem o correspondente a uma parapopulação extrafísica de 9 pessoas para cada um. Então, existe mais de 50 bilhões dentro dessa paratroposfera que envolve a atmosfera ou a troposfera humana que nós vivemos. E nós achamos também, a média das estatísticas hoje extrafísicas chega à seguinte conclusão. Das 9 pessoas que correspondem, que nós temos contato direto, cada um de nós na Terra, 6 delas ainda necessitam de muito encaminhamento e assistência. Elas vivem, então, num nível de ignorância ou no nível patológico. 3 delas estão já no nível melhor. Então, nós estamos ainda caminhando para chegar na metade do equilíbrio, da saúde relativa das nossas consciências neste planeta Terra. Esse é o motivo, por exemplo, que nós falamos. Nós ainda vivemos numa sociedade humana que é patológica. É um grande hospital, uma enorme enfermaria. E nós temos responsabilidade perante essa enfermaria. Nós participamos dessa sociedade. Nós não temos, por exemplo, toda a responsabilidade, nem somos culpados, nem responsáveis por ela, porque já chegamos aqui e ela já funcionava. Mas a partir do momento que nós somos elementos conscientes e lúcidos disso, nós temos que levar o nosso quinhão, o nosso tijolo, na construção da renovação, essa revolução consciencial a que nós somos chamados hoje na Terra. Nós vivemos atualmente a era do serenismo, a era do Homo sapiens sereníssimos. É a hora de nós despertarmos para os valores básicos da nossa consciência e deixar de lado todo esse imediatismo do aqui e agora, intrafísico, materialista. Nós temos que ser imediatistas do aqui e agora, mas de uma maneira multidimensional, visando a maxifraternidade, caminhando para o universalismo puro, vivenciado, autoconsciente. Professor Valdo, como seria possível a consciência humana proteger-se, então, dessa realidade? Haveria algum tipo de abordagem terapêutico que nós pudéssemos aplicar? Há possibilidade de evolução conjunta, por exemplo, entre as sociedades humanas de hoje e as sociedades extrafísicas, como o senhor falou? É isso que nós procuramos em todos os projetos, os nossos cursos, todos os trabalhos de investigação e em função das pesquisas que o Instituto também desenvolve hoje. O caso mais sério de tudo isso é a pessoa ter motivação para se dedicar a determinadas tarefas que ela não vai ter o retorno imediato para isso. Então, ela não vai poder, por exemplo, ser boazinha, nem simpática o tempo todo. Ela não vai agradar as pessoas a partir do momento que ela começa a mostrar a realidade que essa pessoa enfrenta. Na verdade, nós todos procuramos mascarar a nossa realidade. A maioria de nós todos temos uma autoimagem que não corresponde àquela imagem que as pessoas que nos amam têm da gente, têm de nós. Então é muito importante nós enfrentarmos essa realidade para sermos sinceros uns com os outros, sem autocorrupção, mas de uma maneira leal, de uma maneira honesta. Nós chamamos cosmoética. Que a pessoa tenha uma ética adequada, que ela possa funcionar com essa moral e esses princípios fraternais em qualquer dimensão que ela se manifeste. Então, importa que a pessoa desenvolva as suas energias, que ela desenvolva os seus atributos parapsíquicos, anímicos, de intercâmbio interconsciencial em qualquer dimensão. Mas importa também que ela estabeleça os seus níveis de incorruptibilidade do ponto de vista moral, de suas manifestações, de suas emoções, de suas fantasias, daquilo que ela engendra, que ela pensa dentro do seu cérebro. Por quê? Senão,
ela não sai daquele meio em que ela se sente atrelada. Ela não deixa a sua trincheira de autodefesa egocêntrica e egoística. Ela então tem que ver o horizonte maior, tem que abrir a panorâmica globalizante da sua realidade como elemento fraterno que deve criar e vivenciar a max-fraternidade. A partir desse momento, ela começa a receber assistência de outras dimensões em torno dela. O povão fala em anjo guardião, anjo de guarda e outras coisas. Dentro do processo da projeciologia, nós chamamos que essa consciência é um amparador, é um técnico. Ela ajuda a outra consciência que ainda tem um corpo humano a se desenvolver mais rápido, a queimar etapas, a dinamizar o seu processo, a agilizar o seu conhecimento daquilo que interessa e que deve ser colocado na frente de tudo, porque é prioritário perante a sua evolução. Então, uma pessoa que começa a ter essa assistência, ela deixa de receber essa loucura toda que é a assedialidade interconsciencial. Consciências mal intencionadas que estão influenciando outras, com a sua energia, com a sua emoção, com as suas ideias. E isso acontece em todas as dimensões e principalmente na dimensão humana. Quantas vezes você que está aí me ouvindo não encontra com uma pessoa e sai com uma dor de cabeça depois de ter conversado banalmente com aquela pessoa? Não há motivo por isso. Por quê? Foi uma carga de energia que você levou com você e que você não sabe alijar, ficar livre dela, atirar fora de você, passar um banho lustral, enxaguar você mesmo daquela energia. Então veja, o Instituto recebe, através dos trabalhos da consciencioterapia, que é a melhoria, o tratamento adequado para a pessoa se integrar consigo mesma, dominar suas energias e ela mesma fazer as autocuras, por exemplo, das suas mini-doenças. Então, por exemplo, uma entorse, uma indisposição, certos tipos de cefaleia, de dor de cabeça, alguns processos, por exemplo, gastrointestinais, processos neurológicos, do sistema neurovegetativo, problemas, por exemplo, que às vezes afetam também a parte emocional e o cardio-chakra, como nós chamamos, que é o centro de energia em torno do coração e dos pulmões, essa pessoa pode se curar disso de uma maneira definitiva e permanente. Todas essas indisposições desagradáveis, que ela não se sente bem, ela pode alijar, limpar, ficar livre disso, se ela deseja, através das suas energias. Então, a consciencioterapia é aquela terapia das terapias. É a reunião do processo consciencial dentro de um nível tal que a pessoa se vê perfeitamente. E aí, a terapia e a saúde é vista de uma maneira integrada, desde a raiz do micro-universo consciencial, com todas as repercussões, derivações e efeitos da vida humana nas outras dimensões. Com isso, então, a pessoa vai ampliar também as suas parapercepções. Ela começa a ver as energias, por exemplo, da aura das pessoas, de um objeto, de uma planta, de um animal subhumano. E ela começa a ver que ela vive o tempo todo, não apenas nessa dimensão física, mas em várias dimensões simultaneamente. Isso é muito importante, porque ela vai ver que ela, com o passar do tempo, a humanidade até hoje, está dentro de um coma ou uma paracomatose cronicificada. Você vai dormir, o seu corpo precisa de repouso. As redes interneuroniais do seu cérebro exigem que haja uma certa calmia para que não haja esse imbricamento e alteração que leva a pessoa para uma estafa neurológica ou nervosa. Então, o seu corpo precisa de descansar. É aí que você tem pesadelo, que você entra nos estados alterados do sonho, é aí que você entra no sono. Mas veja, a sua consciência, igual à minha, não precisa desse repouso. A nossa consciência não para. Ela se movimenta o tempo todo nesse nível evolutivo nosso. Nós não precisamos de dormir. Então, na hora que o corpo está dormindo, você pode sair com lucidez para outra dimensão, aproveitar o seu tempo, aurir lições, entender as coisas, desenvolver projetos de desenvolvimento dos seus estudos, do seu entendimento de você mesmo. Então, é muito sério esse aproveitamento.
No entanto, a maior parte da humanidade, até hoje, ainda perde das 24 horas, 6 horas, 8 horas, às vezes 1/3 da vida dormindo. Sendo que não precisava de ficar totalmente nesse estado de coma. E você sai do seu corpo e você vai ver essa realidade. Você vai visitar aquela pessoa que você ama dentro da sua casa, ou às vezes o seu vizinho, alguém que você visita à distância, e você vai ver que você chega, está o corpo dela deitado na cama, normal. E acima dele, às vezes, meio metro, 1 metro de altura, está uma duplicata daquele corpo, mais ou menos na mesma posição. Na hora que você chega e entra no tactismo daquela energia que bate ali, aquele segundo corpo que está em cima do primeiro, que é o corpo humano, entra um dentro do outro. Igual sapato, por exemplo, o pé no sapato ou a mão dentro de uma luva. Agora veja, aquela pessoa ou aquela consciência que estava exteriorizada, projetada em cima do seu corpo, em cima da sua cama, no seu quarto de dormir, da sua casa, ela não viu que você chegou lá e se aproximou dela e até mexeu, boliu, movimentou o corpo dela. Ela não tem noção disso. Muitas delas, às vezes, a sua irmã, o seu irmão que adora você, você sai do corpo e chega lá e se apresenta para ele fora do corpo. Ele às vezes vê você e pensa que você é um vampiro, que você é um monstro, que você é uma figura fantasmagórica, e ele volta para o corpo tendo um pesadelo. Por quê? Ele não está preparado para isso. Todos os arquétipos, todas as repressões que ele tem, os problemas das coleiras do ego da nossa sociedade, que estão fazendo o condicionamento da cabeça dele, não preparou a consciência dele para saber dessa realidade de outra dimensão. Eis então por que é tão sério sair do corpo para nós aurirmos essas informações e procurar imprimi-las no nosso dia a dia, em cada gesto, em cada ação, em cada atitude, em cada decisão da nossa existência. A conscienciologia e o fenômeno da projeção consciente podem ajudar para o estágio atual de desenvolvimento da humanidade? Sem dúvida alguma, nessa era consciencial, não só a projeciologia como a conscienciologia são pontos muito sérios na construção dessa renovação da mentalidade humana. E nós podemos comprovar isso através de todos os computadores, por exemplo, do Instituto, que já mostra que nós temos intercâmbio com mais de 80 mil pessoas por toda a parte. Só de países que nós temos intercâmbio são mais de 60 pessoas que moram nesse país falando outros idiomas. Uma outra coisa séria, no Congresso Internacional que nós fizemos sobre projeciologia no Rio de Janeiro há algum tempo, mais de 70% dos congressistas, dos participantes do Congresso, eram pessoas que já tinham curso superior. Isso mostra que nós estamos trabalhando em um nível que está acima da mediocridade da massa impensante. São pessoas que já estão cansadas, saturadas de serem comandadas pelo subcérebro abdominal. Elas querem ser comandadas pelo seu cérebro, pensar por si mesmas, ter discernimento pela sua própria intenção, ter decisão por si mesmas. Isso é muito sério. Nós temos que lembrar que o nosso cérebro atualmente, todos reconhecem, quando uma pessoa usa muito o cérebro, ela não passa de 21%. Uma boa parte das pessoas usam de 3 a 10% de toda a sua potencialidade, os seus dons e os talentos que estão nessa máquina que nós podemos colocar a funcionar. Então, a partir do momento que nós começamos a colocar nossos atributos conscienciais, o processo da energeticidade da nossa vida, o problema de uma clarividência, o processo da projetabilidade, você vai para outra dimensão e atua ali com toda a lucidez, às vezes vendo que você é mais inteligente do que você é no seu normal. Por quê? Dentre os 54 fenômenos da projeciologia, existe um que é muito pitoresco, que nós chamamos de cosmoconsciência, que é a expansão da sua consciência. Você sai de mental soma, pelo seu corpo do discernimento, expande a sua consciência e você vai ver realmente que você tem outras inteligências
que você é mais lúcido, que você é mais genial, que você sabe mais, que a sua memória, existe uma holomemória, que é superior à sua memória cerebral. Então você não, quando chega naquela condição, você reluta em voltar para o seu corpo humano. Você deseja ficar lá, você é genial ali, você é melhor, você se sente mais agradável, aquela condição, ela é mais feliz, ela te dá muito mais, vamos dizer assim, gratificação íntima. Mas vem aquele amparador e fala, ó, está na hora de voltar para o seu corpo. Não é a hora de desativar o seu soma. Você deve voltar. Mas então, você vem para o seu corpo, tem lucidez, rememora, lembra de tudo que você vivenciou e você vê que realmente é uma pobreza a sua vida. Você está em subnível. Suas emoções ainda têm bicho demais, animal subhumano comandando você. Que a sua inteligência é muito mais vasta, profunda, muito mais nítida, lúcida, clara do que você tem. Com isso, então, você quer estudar, você quer desenvolver. E isso cria até consequências práticas grandes dentro do Instituto Internacional de Projeciologia. A maioria das pessoas, por exemplo, chega ao Instituto, se deixar de estudar, elas voltam para a escola para estudar de novo. Aquelas que nunca estudaram, voltam para ter um curso superior em alguma universidade daquilo. Uma boa parte, por exemplo, de todos que trabalham conosco atualmente, estão estudando psicologia ou medicina, que é devido ao processo da terapia e o contato com as outras consciências de uma maneira mais íntima, estreita, mais profunda, mais complexa. Isso, então, mostra que há uma expansão das consciências dessas pessoas. Há outros problemas também ainda piores. Por exemplo, eu mesmo já tive que enfrentar muitos pais que chegam, porque às vezes o seu filho, ou aquela sua filha, às vezes, de 17 anos, começa a frequentar os nossos cursos, vai para a sua casa e começa a dar problema para os pais. Por quê? Ela se torna mais madura, ela tem decisões mais inteligentes, ela sabe mais das coisas, está mais atualizada daquilo que interessa, ela é capaz, numa hora de decisão que todo mundo perdeu a cabeça, só ela que manteve a cabeça. Então eles vão ao instituto e querem saber o que aconteceu. Vocês fizeram lavagem cerebral da minha filha? Vocês deram algum tóxico para ela? Então nós temos que explicar, olha, nós somos o contrário disso. Somos contra a lavagem cerebral e achamos que toda droga é uma droga mesma que deve ser esquecida e deve ser combatida. Tudo isso é negativo. Agora, o que é o bom? É que a sua filha está desenvolvendo todos os seus talentos pessoais. Ela está desenvolvendo aquilo que ela trouxe consigo mesma. Nós damos, então, aquela informação para os pais e falamos, olha, é hora de vocês também se mexerem. Vamos trabalhar com a parte intelectual e emocional de vocês. Por exemplo, o senhor, a senhora que é a mãe dela, quantos livros a senhora leu no último ano? Isso tudo, então, dá um impacto, cria problemas interfamiliares e intrafamiliares e intrapessoais e interpessoais. Nós chamamos, então, isso de crise de crescimento. Por exemplo, na sociedade patológica se fala muito em estresse e estressamento. Mas só vem o aspecto patológico, doentio do estresse. Eu, por exemplo, eu sou capaz de dar essas declarações aqui com a maior naturalidade. Eu não tenho adrenalina nas minhas veias aqui tão forte. Meu coração não tem taquicardia. Eu, para mim, para fazer uma comunicação, eu me saio bem comigo mesmo, me sinto bem, estou numa condição muito confortável, aprazível aqui. Mas, por exemplo, se eu pegar alguém na rua e chamar para falar declarações de algum assunto daquela pessoa, como eu estou falando aqui, vai acontecer o quê? Vai ter uma taquicardia, as mãos vão esfriar, às vezes os pés também, vão ter decorrências e efeitos no simpático e no parasimpático dessa pessoa. Ela vai ter um estresse negativo. Por quê? Ela não está adaptada a esse tipo de comunicação. Então, veja bem, eu tenho com essa comunicação um estresse sadio, positivo. Aquela pessoa, como ela não tem essa capacidade de comunicação ainda, ela vai ter um estresse negativo, doentio, temporariamente. Mas isso é positivo, é sadio, é uma crise de crescimento. Se você quer mudar a sua vida,
Aproveite os estresses que aparecem à sua frente. Sem estressamento, você não evolui. Não há essa hipótese. O senhor falou em tanatofobia. Hoje a ciência já admite a experiência de quase morte. Seria esse um tipo também de projeção consciente? Entre os 54 fenômenos da projeciologia, a experiência da quase-morte atualmente, ela está, vamos dizer assim, mais em evidência. É como se fosse em determinadas áreas o fenômeno da moda. Existe hoje uma associação internacional que estuda especificamente o fenômeno da quase-morte, que eles estão aplicando multimilhões de dólares nessa pesquisa, feita através de equipes multidisciplinares, só de PhD ou PhD, pessoas formadas nas mais diversas áreas das linhas de conhecimento humano. Por exemplo, filósofos, psicólogos, médicos, astrônomos, mágicos, veja bem, mágicos. E também pessoas de cultura, por exemplo, escritores, poetas. Todos eles com grandes diplomas, cursaram a universidade, uma boa parte poliglotas, com um cabedal de experiência e de conhecimento praticamente enciclopédico. E eles estão pesquisando há vários anos. A revista, por exemplo, científica, que diz respeito aos estudos da quase-morte, já tem mais de 12 anos de publicação ininterrupta. Isso é mandado para o mundo inteiro. Ela é publicada em inglês. Eu recomendo para todos aqueles que se interessam por esses fenômenos estudar essa revista da Near Death Experience, que vale a pena, é séria. Por último, professor, nós gostaríamos que o senhor nos explicasse um pouco mais a respeito da teoria dos serenões, das consciências superserenas. O que é que vem a ser o serenismo? O serenismo é um nível que nós todos vamos alcançar. Nós achamos que uma pessoa, por exemplo, comum, igual a gente, nós poderíamos chamar uma pessoa vulgar, mas que está procurando já descobrir alguma coisa e se libertar das amarras dessa parte animal da nossa vida. Essa consciência, ela é uma pré-serenona. Ela está caminhando para um nível de serenidade que cedo ou tarde ela vai enfrentar e vai desfrutar na sua existência em qualquer dimensão. Mas para chegar até lá, ainda existe então vários patamares. Nós dividimos isso em percentual. Então, por exemplo, aquela consciência que já alcançou esse nível que nós chamamos que é o Homo sapiens sereníssimos, seria então um modelo evolutivo para nós. Seria um molde, seria um espelho para nós vermos o que a gente deve fazer para chegar até lá. Então, seria 100% dentro desse nível evolutivo. Agora, nós, como pré-serenões, seríamos apenas 1/4 disso, 25% disso. Quando nós começamos a dominar as energias e começamos a sair do corpo com lucidez, procuramos ter intercâmbio entre as várias dimensões e consciências intrafísicas e consciências extrafísicas dentro da nossa atividade e desenvolvimento de nossas manifestações, trabalhos, investigações, nós então caminhamos para uma condição que a gente chama que é o desperto. Esse ser desperto é o desassediado permanente total. Ele não recebe mais influência dos outros de maneira, por exemplo, hipnótica, sugestionável. Ele não é mais suscetível de ir, por exemplo, apenas pela presença da energia de alguém sobre ele. Ele já é capaz de descartar essa influência de uma maneira tal que influi nessa dimensão e também quando ele se projeta para outra dimensão. Naquela outra dimensão também, ele é capaz de rechaçar, de recusar essas influências espúrias, doentias, negativas. Então ele se transforma num desassediado permanente total. As pessoas, de modo geral, hoje, uma pessoa medíocre, por exemplo, aqui que nós chamamos uma pessoa vulgar, da massa impensante, ela é assediada, eventualmente, a vida toda.
Então tem esses assédios com influência das energias de outra pessoa, das ideias, das emoções negativas de outra pessoa, de 5 minutos, de 5 horas, de 5 dias, de 5 semanas ou de 5 anos. Isso varia. A maioria das pessoas, nós achamos que essa doença, desse assédio, dessa influência interconsciencial, é a maior doença da humanidade de todos os tempos que existe. E nunca foi tão grande como agora, devido à demografia, a população ter se expandido. Então, veja, esse desperto, esse desassediado permanente total, que já consegue esse nível e que é uma exceção dentro da massa impensante, ele já seria 50% do serenão. Agora, entre esse desperto e o Homo sapiens sereníssimos, o serenão propriamente dito, como hoje é chamado popularmente, nós teríamos o intermediário, 75%, que seria aquele orientador evolutivo. É aquele desperto que já alcançou um nível de universalismo muito amplo, que já entende, por exemplo, os processos das vidas de todos os entes amados dentro do seu grupo evolutivo e que é capaz de ser um ponto de segurança e de informação para essas outras consciências. Então ele já está no meio caminho entre o desperto e o Homo sapiens sereníssimo. Agora vamos supor, como atua esse Homo sapiens sereníssimo? Ele tem uns 8 princípios básicos muito sérios. Por exemplo, um dos predicados que nós chamamos que é o trafor, o traço força dessa consciência, é a sustentabilidade. O que é isso? Ele é capaz de sustentar a energia, as emoções e o equilíbrio de tudo em torno dele, aonde ele aparece, se ele quiser. Ele pode mostrar isso ou ele pode ocultar, dissimular essa realidade. Então, ele é capaz de, por exemplo, auxiliar 500 pessoas sem que essas pessoas saibam que ele está auxiliando. Então, há uma assistência invisível feita pelo domínio da energia em alto nível, de uma tal maneira que ele faz, que é outro atributo dele, outro atributo avançado, que é o anonimato. Então, há pessoas que chegam para nós e falam assim: e o Mahatma, aquele gigante dos séculos dentro da história humana, aquela pessoa que sobressaiu sobre todas em matéria daquilo que ela fez, ela já é um Homo sapiens sereníssimo? E nós falamos, infelizmente, não. Por quê? Porque ela ainda aparece o nome nas enciclopédias. Ela ainda tem efeitos e influências da vida dessa sociedade patológica. O serenão, o Homo sapiens sereníssimo, ele já tem uma vivência que mesmo quando ele é uma pessoa humana, um homem ou uma mulher, ele tem preferência e dá prioridade para as outras dimensões da vida dele. Por quê? Nós temos uma procedência que nós vamos voltar para lá. Você que está me vendo e ouvindo, de onde você veio? Para onde você vai? O que você está fazendo aí? Você já está preparando esta vida para a sua próxima, o seu próximo período intermissivo? O seu próximo corpo que você vai ter? Então, veja bem, o serenão é consciente disso. Ele já polariza e faz a convergência de todos os seus esforços, desempenhos e performances, visando esse objetivo magno, priorizando isso acima de tudo. Com isso, então, ele vive igual todo mundo, mas totalmente diferente de todo mundo. Por quê? Domina as energias, domina o parapsiquismo e tem livre trânsito dentro das outras dimensões que estão adstritas, estreitas, que têm relacionamento mais íntimo com essa nossa vida humana. Então, o problema nosso, você pode perguntar, você já viu um serenão? Você já se encontrou com um serenão? E nós falamos para você, saia do seu corpo, melhore o seu nível de eliminação da autocorrupção, veja bem, a lealdade, porque se você não é leal, por exemplo, com a sua esposa, com o seu filho, como é que o amparador vai confiar na sua honestidade e na sua lealdade? Como é que alguém de outra dimensão, mais livre, com um veículo de manifestação melhor do que esse, vai fazer investimento em você? Olha bem. Então o problema é esse, você encontra com o serenão, saia do seu corpo, melhora o seu nível,
acrescente mais a sua cosmoética, a sua lucidez, a sua hiperacuidade perante essa realidade que você vê os serenões. Você mesmo vai ter a sua experiência. Agora, por exemplo, pessoas despertas já são mais fácil de você encontrar. Pessoas que já dominam energia. Nós estamos tentando, o Instituto, alcançar pessoas que dentro de alguns anos, por exemplo, nós tenhamos aí 100, 200 pessoas que já são despertos, conscientes, que já domina o problema da energia, que já não é mais influenciado por essa subjugação hipnótica e sugestional que existe a toda hora nas mídias e na vivência do próprio mundo do dia a dia humano que nós temos. Com isso, então, nós vamos criar pessoas vacinadas contra a loucura, contra a patologia, contra os distúrbios, contra essas doenças que graçam nessas relações interconscienciais o tempo todo na nossa vida.